Este programa contém reconstituições de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Uma jovem mãe do Oregon desaparece sem deixar vestígios. Mas uma médium vê tudo. Eu tive a visão daquelas mãos rodeando o pescoço dessa jovem. Não! Mas este caso tem um final que surpreende até a médium. Na Califórnia, uma mãe de 4 filhos sai uma noite e jamais volta. Um encontro fortuito com uma médium revela à polícia o que houve. E inicialmente, quando eu a senti, tive medo. E era um medo que eu nunca havia sentido antes. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores psíquicos. Um estranho conhecido. A 13 quilômetros ao sul de Portland, no Oregon, fica a área residencial de Lake Oswego. É aqui que uma história de ódio mortal e amor inesperado começa com um simples telefonema. No domingo, 30 de março de 1986, Chad Whitman liga para a polícia de Lake Oswego. É sobre a sua esposa, Zoe. Para o policial Dave Alford, parece uma briga doméstica de rotina. O marido ligou dizendo que ele e a esposa tiveram um desentendimento e que a esposa havia ido embora e não tinha voltado. Ele estava dando uma queixa de desaparecimento. O policial Alford vai buscar mais detalhes. Pode entrar. Ele estava com a veneziana fechada e a luz estava fraca. Disse que fez isso porque o neném estava com febre, o que pareceu plausível na hora. Há quanto tempo a Zoe sumiu? Pode me dizer? Já faz uns 3 dias, ela sumiu. Chad diz que 3 dias antes, ele e a Zoe tiveram uma briga. A última de uma série de discussões sobre o dinheiro. Acha que eu não estou preocupado? Que droga! Zoe saiu porta fora como já tinha feito antes. Mas jamais sumiu por tanto tempo. Depois disso, eu fui ver o Chad diz que depois da briga, ele foi passar 2 dias no sul da Califórnia para ver o jogo de seu irmão Rudy. O irmão jogava no time de beisebol da faculdade e eles tinham um jogo fora. Aí ele disse que ficou junto com o irmão naquele jogo, no fim de semana. Ele diz que Zoe talvez tivesse ido para Seattle, onde ela morava. E aí eles me disseram... O carro dela também sumiu. Talvez tenha ido... Escuta, você tem os documentos do carro e talvez uma foto da Zoe? O instinto de Alford diz a ele que algo não está certo. Aqui está o endereço. O marido parecia muito passivo. Suas emoções não pareciam bater totalmente com a situação. Ele deveria estar mais perturbado com o desaparecimento da esposa e mais preocupado com o neném. Alford passa um rádio sobre o carro de Zoe Whitman e liga para os parentes dela. Mas Zoe, sempre em contato constante com a família, não ligou para eles. E nem voltou para ver o neném. Uma mãe normalmente não deixa o neném por vários dias. Então, quando o fim de semana acabou, a situação ficou mais fora do normal. Então a família de Zoe revela um detalhe sinistro que escapou a Alford. Eles queriam ter certeza de que eu sabia que o marido da filha deles tinha arranhões no rosto. E na verdade eu não sabia, porque ele usou o neném como escudo. Eu estava literalmente no escuro, até mesmo porque ele deixou o ambiente assim. A família estava convencida de que ele tinha brigado com a esposa e que ela arranhara o rosto dele, que foi em legítima defesa. Todos com quem Alford fala, com exceção de Chad Whitman, chegam à mesma conclusão.
Aconteceu alguma coisa ruim a Zoe. Eu consegui a O informação. policial Alford fala de suas suspeitas com o detetive Bob Lee. E todas têm a mesma sensação. Dave Alford disse que houve um conjunto de circunstâncias muito estranhas em relação à desaparecida. O suspeito, o marido nesse caso, não estava agindo como deveria agir. É isso aqui que eu me refiro, tá vendo? Isso perturbou tanto Dave que ele veio imediatamente à divisão de detetives e disse que teve a sensação sufocante de que o homem tinha matado a esposa e simplesmente escondeu o corpo. A suspeita aumenta cada vez mais. No dia seguinte, a polícia acha o carro de Zoe trancado numa parada ao norte do Oregon, no estado de Washington. Olha ali. O mapa de Seattle está no banco da frente. E os investigadores desconfiam disso. O marido disse que a esposa podia ter ido para Seattle, onde tinha amigos. Porém, o mapa estava convenientemente aberto em Seattle. Era muito evidente. Uma pessoa que conhece Seattle não precisaria deixar um mapa no carro, exatamente na fronteira com o Oregon. As peculiaridades não param aí. O próprio veículo era muito suspeito. A desaparecida tinha 1,52 m de altura e pesava 52 quilos. E uma pessoa desse tamanho vai sentar bem perto do volante para poder dirigir o carro. Nós notamos que o banco estava todo puxado para trás, como se alguém de 1,80 m ou um pouco maior tivesse dirigido o carro. Tudo no carro parece preparado. Nós vamos providenciar. Mas os investigadores precisam ter certeza. Nós vasculhamos a área da parada e a área em volta para ver se a desaparecida estava escondida em algum lugar no mato. E não achamos absolutamente nada. Um crime pode ter sido cometido. Só que não aqui. Ninguém acredita na história de Chad Whitman, de uma mãe devotada, normalmente em contato regular com a família, ter abandonado o neném e fugido. O detetive Don Foreman concorda. Aí você começa a investigar as circunstâncias e tenta... Bom, as coisas não batem, isso não faz sentido, isso não aconteceu. Então, não é quem matou, vira um ele matou. Mas eles precisam ter fatos, provas concretas. Um caso que possam levar ao tribunal. Bob Lee e sua equipe vão à promotora Terry Gustafson. Ele estava absolutamente convencido de que o marido tinha sumido com a esposa e de que não era um caso de desaparecimento, e sim de homicídio. Tudo indica que seja... E ele queria minha ajuda para mudar para homicídio. Então nós conversamos sobre umas estratégias de como fazer isso. Para provar o assassinato, eles precisam de provas materiais. Lee e Alford planejam consegui-las. Eles voltaram ao apartamento de Chad, desta vez com reforços. Nós entramos em contato com os técnicos do Laboratório de Crimes do estado do Oregon e os convencemos a nos acompanhar ao local. O detetive Dave Alford. Eles chegam sem avisar, mas Whitman não se perturba. Temos uma equipe conosco. Será que podemos entrar? Ele consente a busca no apartamento e não interfere. Na verdade, nós conduzimos a maior parte do interrogatório fora do apartamento, no estacionamento, enquanto os peritos trabalhavam lá dentro. Há uma boa possibilidade, se a mulher foi morta na residência, de um grande dano ter sido causado a ela e de se encontrar algum tipo de sangue. Os técnicos usam um processo chamado teste de luminol, que pode revelar os mínimos vestígios de sangue. E não acharam nenhuma gota. Nós podíamos afirmar com absoluta certeza que naquela hora um crime havia sido cometido. E sabíamos também, sem a menor sombra de dúvida, que o marido tinha matado a esposa. Ela desapareceu. Não havia muitas pistas. Não achamos nada. Não tínhamos corpo. Sem o corpo e sem qualquer elemento para invalidar a história do marido, a gente não tinha um caso. Desesperada para encontrar Zoe, a mãe dela entra em contato com a médium da região, Laurie McQuarrie.
Eu vou tentar ajudar você. Imediatamente eu senti aquele pavor. Laurie sente que a jovem mãe está realmente morta. Quando eu disse isso à família, eles concordaram, sentiam a mesma coisa. Ela era muito ligada à mãe e jamais sumiria por vários dias sem ligar para ela. Quase imediatamente eu disse, eu acredito que o marido esteja envolvido. Olha, o que eu sinto, eu acreditei que onde quer que ela estivesse, não estava no quintal, por assim dizer. Havia sido levada para outro lugar e eu senti que tinha sido enterrada. Laurie trabalhou 14 anos como enfermeira de UTI até escolher ser médium em tempo integral a serviço de outros, inclusive a família de Zoe Whitman. Laurie não tem medo das caminhadas, como visitar o apartamento de um suspeito de homicídio. Às vezes, isso é muito benéfico para mim, num determinado caso, conhecer fisicamente as pessoas envolvidas, principalmente quem pode ser o suspeito. E veja só a coincidência, o apartamento estava para alugar. Então, imediatamente pensei que eu poderia passar por uma possível inquilina e ir até lá conhecer o marido e estar frente a frente com ele. Olá. Oi, eu sou Laurie McQuarrie. Posso ver o apartamento? Pode. Ele foi muito afável. Obrigada. Os peritos não acharam provas de assassinato no interior. O teste de Laurie é diferente. Ao andar pelo apartamento, eu senti que seja lá o que aconteceu, aconteceu lá. Que aquela sensação ainda existia. Então ela aplica um teste final. Muito bom mesmo. Eu estendi a minha mão porque há uma energia física que transpira entre as pessoas quando elas se tocam. E era isso que eu queria. Muito obrigada. E no momento em que eu toquei nele, eu tive uma visão daquelas mãos rodeando o pescoço dessa jovem. A família de Zoe pergunta a Laurie se ela vai trabalhar com a polícia. Eles mencionaram o detetive Lee. E eu disse, é claro, não tenho nada contra isso. Mas o detetive Lee tem algo contra isso. Ela sabia mais informações do que deveria saber sem conhecer o suspeito. E eu queria entrar em contato com ela para descobrir se era louca. Como soube disso? Ele foi um tanto petulante comigo. Ele disse para mim, eu falei com o etc. e eles disseram que eu devia telefonar para você sobre esse caso e eu gostaria de almoçar com você para te checar. Foi uma abordagem muito ruim, pelo que eu entendo. Porque eu só disse para ele, sabe, se você quiser saber de mim, eu te mando um folheto. Não precisa me levar para almoçar. Eu mando os fatos sobre o caso, envio pelo correio. Eu não precisava ser tratada daquele jeito. Você quer almoçar comigo? Então, ele imediatamente percebeu e pediu desculpas e disse que não queria mesmo me levar para almoçar. A noção preconcebida que eu tinha de uma médium era de uma senhora de cabelo grisalho, talvez com um hobby lilás esvoaçante, com uma placa de madeira na frente da casa com uma inscrição que diz Madame Melba Alemão. Então é a oportunidade perfeita. Eu fiquei extremamente surpreso ao ver que ela era uma mulher atraente em um ambiente de trabalho que não tinha nada de oba-oba que eu imaginava encontrar. O detetive fica chocado ao saber que Laurie conheceu o suspeito frente a frente. Eu achei que foi um jeito sincero de fazer as coisas e que ela também estava se expondo muito ao perigo. Essa foi a minha... Quando eu passei os fatos pela primeira vez para ele, os mais importantes foram, é claro, que ela estava morta e que o marido tinha muita coisa a ver com isso. Eu senti que ela tinha sido estrangulada. Também senti que o corpo estava enterrado num lugar onde o marido poderia vê-lo diariamente. É um lugar onde... Laurie vê o número 1 e o número 5, tendo a ver com distância. Muitas coisas eu vi. Infelizmente, o trabalho mediúnico nem sempre é explícito. Era 1,5 ou 15. Eu também senti que o irmão mais novo dele estava envolvido. Eu acredito que ele não agiu sozinho. O ponto principal sobre o qual realmente divergimos a princípio foi que eu disse a ele que o irmão mais novo estava envolvido no sumiço do corpo. E eu lembro dele me olhando como se eu fosse totalmente louca. Não conseguimos conciliar o fato de que o irmão mais novo estava no sul da Califórnia durante o período, digamos, crítico. Aqui. Apesar da discordância,
Laurie conquista a confiança de Bob Lee. Eu sinto isso. A médium e o detetive começam com a área de parada onde o carro de Zoe foi encontrado. Estou achando que é por aí. E eu fiquei analisando os números 15 ou 1,5. Eu estou achando que é para lá. De lá? Não, é nesta direção. E eu achei que seriam 15 milhas. E senti muito, muito, muito forte que o corpo estaria a 15 milhas a sudoeste de onde o carro estava parado. Eles foram 15 milhas para sudoeste e chegaram a um campo ao lado do escritório de Chad Whitman. É por ali. Uma área que ele podia ver todos os dias, como Laurie predisse. Eu estou sentindo... Mas não havia provas suficientes para um mandado de busca e eles não conseguiram permissão. Ali? A propriedade onde o marido trabalhava foi uma questão legal para nós porque ela era controlada pelo pai do suspeito e nós não estávamos conseguindo muita cooperação dele. E Chad Whitman não vai confessar. Você me entende, Chad? Ele confirma a sua história e nada mais. Nós vamos descobrir o que aconteceu. Oi, Chad. Lee e o detetive Don Foreman mantêm a pressão. Ele tinha se mudado recentemente e eu e o Bob fomos à casa dele. Nós podemos entrar para falar com você? Já contei a minha história. A ideia Nós era precisamos ouvir a história fazê-lo do- entender que nós não iríamos embora. Precisamos esclarecer. Queríamos que o Chad cedesse. Isso pode nos ajudar. Queríamos que ele soubesse que estávamos aumentando a pressão. Eles ficam em cima dele em toda parte. Olha, eu vejo. Durante esse tempo, nosso suspeito ficou pulando de namorada para namorada. Ele praticamente abandonou a filha na casa dos pais e foi aproveitar sua vida feliz, indo a festas com os amigos, frequentando bares, ficando com as pessoas todas as horas do dia e da noite. Embora as autoridades ainda não soubessem, a pressão está afetando Chad Whitman. Tá olhando o quê? Finalmente ele fala, mas não para a polícia. Fernandes. Eu sei que ele matou a mulher. No Oregon, não é preciso uma médium para saber que Chad Whitman matou a esposa. Foi aqui. Mas seria preciso uma para provar isso. É para aquele lado. Pode falar. A aqui, polícia não detetive tem Bob. boas pistas, até que o detetive Bob Lee recebe uma ligação estarrecedora da nova namorada de Whitman. Pois é. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Ela disse que ele matou a esposa e que admitiu que a havia estrangulado e que ele tinha sumido com o corpo. Ela disse que ela e o Chad sempre passavam de carro pelo escritório dele. E sempre que eles passavam por aquela área em particular, ela notava que ele ficava quieto. E às vezes olhava ao longe para o prédio em que trabalhava. E ela sabia que isso tinha alguma coisa a ver com a esposa assassinada e o prédio. Ela só não sabia o que era. Mas conhecia alguém que saberia. O irmão dele pode ter alguma informação sobre a desaparição. Ela disse que o irmão mais novo saberia pelo menos tanto quanto ela. Colabore. Não adianta. Eu não Mas o sei. irmão de Chad, Rudy, jura que estava na Califórnia quando Zoe sumiu. O que vocês fizeram com o corpo? E não faz Eu ideia já do que falei houve pra com você, ela. Eu não sei de nada. Você é o único que sabe. Somos da polícia. Ué, peraí. Só queremos Se saber. Rudy não quer falar, Certo? talvez seus colegas de quarto falem. O irmão mais novo era do tipo que falava sobre qualquer coisa. Então, os dois colegas de quarto saberiam de tudo que ele sabia. Isto aqui é uma intimação para um grande júri. Os colegas de quarto Eles entenderam vão ao tribunal, vão testemunhar ou vão para cadeia. e contaram o que sabiam sobre o envolvimento de Rudy. O Rudy foi ao jogo de beisebol na Califórnia, mas choveu, então ele não ficou o tempo todo lá. O álibi de Chad e Rudy, o jogo de beisebol, não existiu. Os colegas dizem que Rudy estava no Oregon na época e ajudou Chad a se livrar do corpo de Zoe. Na Califórnia e mentiu pra todo mundo. Ele tava E eles vão testemunhar. com o corpo. Nós já tínhamos testemunhos suficientes para colocar o irmão mais novo na cadeia. Ponto. Aí falamos com o irmão mais novo e avisamos de que ele tinha a oportunidade de nos dizer tudo o que sabia e nos levar onde o corpo estava enterrado, ou ele podia ir para a cadeia e ficar lá.
Rudy resolve falar. Acha que eu não me preocupo com isso? Ele diz que Chad falou que não queria matar Zoe. É o seu trabalho! Eles discutiram e a situação fugiu ao controle. Exatamente como Laurie McQuarrie disse. Eu já estou cheio disso! O que eu senti, basicamente, foi que era um momento de raiva. Eu não senti que o assassinato tinha sido planejado com grandes detalhes. A história de Laurie ela é extremamente precisa quanto à argumentação, ao estrangulamento, à localização do corpo, ao irmão mais novo estar envolvido. Não, eu preciso de você agora. Vem aqui me ajudar. De acordo com Rudy, quando Chad estrangulou Zoe, ele ligou para o irmão para ir ajudá-lo a se livrar do corpo. Eles o levaram para um lugar onde Chad poderia vigiá-lo, bem ao lado do seu escritório. Então deixaram o carro de Zoe na parada depois da fronteira de Washington, a 24 quilômetros. Com o mandado, as autoridades foram para o campo ao lado do escritório de Chad e acharam a cova. Ele estava trabalhando naquele dia. Nós estacionamos de propósito e... para que ele visse os carros da polícia, para que ele soubesse exatamente quem estava lá. E do túmulo dava para ver a porta da frente de onde ele trabalhava. Eu sabia que aquele homem cruel estava nos vendo. Aí achamos o esqueleto e eu fiquei triste, aborrecido, zangado. Eu estava vendo aquela área sagrada onde aquele ser humano estava, sabendo que alguém pôs tábuas e terra sobre uma pessoa e a deixou lá. E essa pessoa fez isso num lugar por onde passa todos os dias para ir trabalhar. Podia olhar para esse campo e pensar, eu pus um corpo ali, um ser humano que eu matei. Me dava arrepios sentir que esse sujeito ficou olhando o túmulo dela esses meses todos, esse tempo todo, e que ele pôde esconder a vítima da polícia esse tempo todo. Está preso pelo assassinato. A polícia prendeu Chad Whitman e o acusou de homicídio qualificado. No início, este caso foi um pouco como alguém pegar um saco de bolas de gude, jogá-las no chão, aí elas se espalham para todo lado e não havia teoria nem nada que pudéssemos compor com tantos pedacinhos. Quando nós falamos com a Laurie, foi emocionante para mim, porque o que ela fez, ela criou o quadro para nós. Eu não posso mais descartar as médiums. Eu passei a acreditar. Bob Lee também passou a acreditar em Laurie McQuarrie. 4 meses depois de resolverem o caso, eles se casaram. Eu realmente acho uma pena por ter sido assim que eu e meu marido nos encontramos romanticamente através da perda de uma pessoa. E, acredite, todo dia eu faço uma prece silenciosa por causa dessa situação. O mais importante é que tudo terminou. E terminou com um sinal positivo pela prisão do responsável. Chad Whitman pede que a acusação passe para homicídio culposo e é condenado a 20 anos de prisão. Agora acredita em médium. Laurie e Bob comemoraram recentemente seu 18º aniversário de casamento. Município de Santa Clara, norte da Califórnia. No domingo, 5 de janeiro de 1992, Norman e Maria Hofer estão agitados. Sua filha de 31 anos, Norma, saiu na noite anterior, deixando os filhos com eles. Eu quero falar com ela. Norma Hofer jamais voltou. Como ela não estava em casa na manhã seguinte, sabíamos que havia algo errado. Porque ela era dedicada aos filhos. Jamais iria embora e os deixaria. Mas o gabinete do xerife não pôde ajudar muito. Eles disseram que só fazia 24 horas e eu disse... Não interessa se são só 2 horas. Eu disse, ela não voltou, devia estar em casa. Preciso que façam alguma coisa. A delegada Michelle Sandry se solidariza com os pais desorientados. Estavam muito perturbados. Nós explicamos que, sabe,
os adultos podem sair e fazer o que quiserem. Mas Maria sabe que Norma não iria fugir. Não tínhamos notícias dela, não sabíamos onde ela estava. O que não era feitio dela. Ela era o tipo de pessoa que andaria sobre cacos de vidro para ajudar os filhos. Tudo bem, muito obrigado. Infelizmente, os pais de Norma só podem esperar e torcer por algum sinal de sua filha. No dia seguinte, eles recebem esse sinal, embora não seja uma boa notícia. 40 quilômetros ao sul, no centro de San José, um trabalhador da manutenção acha a bolsa de Norma em um beco. Alô? Quando acharam a bolsa em San José, eu sabia que havia algo errado e que ela nunca mais voltaria. Ninguém sabe onde Norma está ou o que houve com ela. Mas logo ela mesma vai fazer contato com uma médium para ajudá-la a encontrar a paz. Eu tive uma intensa sensação de tristeza e de dor. E ela não queria atravessar para o outro lado, até ser encontrada. Então ela me escolheu para ajudá-la. Em uma noite de sábado no norte da Califórnia, a mãe solteira Norma Hoffer sai uma noite para dançar. E jamais volta para casa. A delegada Michelle Sandry e o sargento Kerry Cola assumem a investigação do desaparecimento. Normalmente, quando o adulto desaparece no dia seguinte, isso é registrado. Mas você não manda ninguém porque uma pessoa adulta tem o direito de sair e ir além da sua casa. Só ficou suspeito quando a bolsa dela foi achada. E o tenente nos disse para ir falar com os pais. Mas antes de Cola sair, ele é interrompido. Recebi uma ligação de uma mulher chamada Donielle Patton, de Los Angeles. Ela trabalhava para um investigador particular. Perguntou sobre um incidente anterior, do qual eu tinha cuidado. É o tipo de ligação de rotina que ele recebe diariamente. Só que desta vez, quem ligava era uma médium. É uma mulher. Cola está ocupado e tenta desligar. E antes que eu pudesse terminar o pensamento, eu disse: houve um homicídio. É uma mulher. E vão achá-la enrolada num cobertor azul. E ela foi estrangulada. E vocês vão achá-la em uma área rural, ao lado de uma colina. E aí ele disse: tá bom. Foi incrível como ela disse isso. Foi de repente, eu ouvi, mas claro que eu fiquei muito cético. Donielle explica o seu dom. Eu vejo as coisas visualmente, é quase como ver um filme. Eu vejo o rosto das pessoas e vejo uma coisa muito feliz ou uma coisa muito trágica. Eu também escuto coisas, mas eu sei que não vem dos meus ouvidos. Eu sei que tudo vem da mente, que vem de cima. Eu nunca tinha lidado com uma médium antes, sei que outros departamentos já tinham. Ele disse: bom, eu não acredito em médiums. E eu disse: tá bom. Tudo bem, você não tem obrigação de acreditar. Eu não estou pedindo isso, só peço para lembrar do que eu estou dizendo. Eu fiz um trato. Eu disse: faz o seguinte, se isso der resultados, eu te ligo de volta. E eu disse: tá combinado, pode fazer isso. A caminho da casa dos Hoover, Cola informa a sua parceira. Quando ele me falou da médium, eu nunca lidei com médiums antes. Aí eu disse: é mesmo? Ele falou isso meio zombando, tipo, que seja. Pra mim, e eu fiquei pensando: tá, concordo, mas é estranho. Os investigadores querem saber tudo sobre quando Norma foi vista pela última vez. E ela sempre liga, ligou uma vez à noite quando A foi... questão era que ela nunca deixou de cuidar das crianças antes. E essa era a parte que não batia com ela. Não era simplesmente o fato de uma adulta sair para se divertir numa festa e, por alguma razão, não voltar para casa. Como Norma não voltou, seus pais iniciaram um diário telefônico para registrar seus esforços para encontrá-la. Ligou da casa de uma amiga. A primeira ligação foi de Norma na noite daquele sábado. Ela fez.
Ela disse que tinha passado numa festa na casa de uma amiga e voltaria à 1 da manhã. Ela deixou o telefone de onde estava. Eu tô numa festa na casa de uma amiga. De manhã, ela não estava em casa. Alô? Então ligamos para aquele número. Não. E disseram que ela não estava lá, que Ela não tinha está. sido levada para casa. Não. Eu disse, não está em casa. Quem a levou? Ela foi A embora. amiga diz que foi um homem chamado Bob Biggs. Todo mundo que estava na festa presumiu que Bob ia levar Norma em casa. Ninguém prestou muita atenção. Só sabiam que Bob ia levá-la em casa. A polícia não acha Biggs, mas recebe uma ligação de um dos amigos dele. Eu acabei Quando ele sabendo soube que Norma sumiu e que o Bob Biggs foi a última pessoa a vê-la, ele lembrou que o Bob tinha ido à casa dele na manhã seguinte, lá pelas 7h30 da manhã. E na hora isso o aborreceu muito porque o Bob foi entrando na casa dele. E ao olhar para o Bob, ele viu que ele tinha lama na calça e também nos sapatos e que tinha sangue na camiseta dele. Não é nada, não. E que estava com as roupas amassadas. Nada. Biggs disse que queria ajuda para se livrar de um carro. Vem! Não. O amigo se recusa a ajudar. Ele achou estranho. O Biggs não tem carro. Pela descrição do veículo, os investigadores suspeitam que é o carro da Norma. Biggs não é um desconhecido para a polícia de Santa Clara. Quando chegamos a ele por causa deste caso, ele já estava sob condicional. Por Biggs estar em condicional, ele pode ser interrogado e procurado a qualquer momento. E já que testemunhas o viram em um bar, o que é violação da condicional, ele pode ser preso. Quieto, parado. Eles tinham um suspeito. Mas só a visão de uma médium distante vai botar os investigadores na trilha da desaparecida. E o fim dessa história é uma surpresa para todos. Desculpe, ela veio. Em 1992, a mãe solteira Norma Hoffer desaparece. E os investigadores de Santa Clara encontram a última pessoa a vê-la, Bob Biggs. Eles o prendem por violação de condicional e dão uma busca em seu trailer. Mas a delegada Michelle Sandry não acha nada que o ligue ao desaparecimento. Tínhamos todo tipo de suspeita de que ele provavelmente era a razão dela ter desaparecido. Mas naquele ponto não tínhamos corpo, não sabíamos o que tinha acontecido. Quem sabe, talvez ela tivesse fugido? Não sabíamos. Os investigadores observam arranhões nas mãos, nos braços e no rosto do suspeito. Os ferimentos parecem ter sido infligidos por alguém se defendendo de um ataque. Mas Biggs diz que se arranhou sozinho nas roseiras fazendo jardinagem. Então, Ele dá a sua versão do que houve na noite em que Norma desapareceu. Ele me ligou e tudo, mas eu só peguei uma carona. Ele admite que esteve na festa com Norma. É o seu carro? Quer que eu dirija? Alega que na manhã seguinte ela deu uma carona a ele até a loja para comprar cerveja. E então, de acordo com Biggs, Norma o deixou em um parque. Obrigado pela Disponha carona. sempre. Ele presumiu que ela fora para casa. E não mais a viu. Valeu. Biggs insiste que ele e Norma já se conheciam há muito tempo. E que ele jamais faria mal algum a ela. Não, A polícia suspeita que Biggs está mentindo, mas não pode provar. assim. Não se encaixa. A esta altura, a única coisa que mantinha o suspeito na cadeia, fora das ruas, era a violação da condicional, de acordo com o sargento Kerry Cola. Ainda é muito circunstancial nesse estágio. Toda a suspeita se concentra nele. Mas, do que podemos acusá-lo? Não havia nada do que acusá-lo. Os investigadores precisam de provas.
e conseguem um mandado de busca para o último lugar em que Norma foi vista com vida. A casa onde houve a festa. Estava tudo... A dona da casa não estava lá na noite de sábado. Nem sei o que houve. Esse quarto... Ela disse que voltou para casa domingo à tarde e descobriu que alguém tinha destruído seu quarto. O que foi? Eles acharam que pareciam manchas de sangue no colchão. Estava assim, era tudo novo, a cama, o colchão, tudo. Os peritos recolhem amostras do colchão, da parede e do tapete. Os testes confirmam que é sangue e é da Norma. Mas ainda assim, nada disso incrimina Bob Biggs. Nós tínhamos o suspeito, tínhamos uma cena de crime, mas não tínhamos o corpo, não tínhamos o veículo. Nessa altura, onde procurar? Salt County é uma grande área geográfica. Muitos quilômetros quadrados, um terreno íngreme, montanhoso, com mato e com muitos lugares onde esconder um corpo. O espírito de Norma fez contato com a médium Donielle Patton para ajudar a achar seu corpo. Ela queria que eu visse através dos olhos dela. E aí assumiu a minha mente. Onde ela estava, indicando onde ela estava. Aí eu pude ver a imagem dela. De pé a alguns metros de onde ela se encontrava. E ela queria que eu a achasse. E dissesse a eles onde ela estava. Ela queria ir para casa, ficar com a família. Donielle sente que Norma foi estrangulada. E que seu corpo está enrolado em um cobertor azul, em uma encosta, em uma área rural. Enquanto os investigadores vasculham o imenso norte da Califórnia, se preocupam que mesmo com a ajuda de Donielle, Norma Hoffer talvez jamais seja encontrada. Mas o espírito de Norma não vai desistir. Norma mostrou a Donielle onde seu corpo está. Em uma encosta, em uma área rural, enrolado em um cobertor azul claro. Os investigadores só precisam achá-la. 5 dias depois do desaparecimento de Norma, Cola e Sandry acham um lugar que bate com a visão da médium. Olha a cerca. Tá bem ali. Para o carro. Acho que vi alguma coisa. Eu saí do carro, olhei e vi uma silhueta. Imediatamente chamei minha parceira e disse: Michelle, vem aqui. Procurem um suspeito de calça jeans, camisa branca e tênis branco. Havia um corpo. Eu diria que uns 5 ou 6 metros dentro do matagal. Dava para ver que o corpo estava deitado de costas, coberto com um cobertor azul claro. E eu e o Cola nos olhamos como se disséssemos: você deve estar brincando. Tem que ser a Norma. Estávamos a 160 por hora na investigação e de repente foi como bater num muro. Você fica aliviado porque agora concluiu a parte do desaparecimento, mas ainda fica um vazio. Era um ser humano vivo há alguns dias, agora está morta e deixou filhos. Estou voltando para o local. O lugar fica a uns 500 metros da casa do suspeito Bob Biggs. Nós estamos mandando repórter. Os pais de Norma recebem a notícia. Finalmente a encontraram onde a médium disse que ela estaria. Então, é uma coisa que temos que agradecer. Porque não há nada pior do que viver na incerteza. O legista diz aos investigadores que o osso hioide no pescoço foi fraturado. Nesse momento em particular, eles determinaram a causa da morte como estrangulamento, que foi outro fato que Donielle tinha informado. Então, voltamos ao escritório, liguei para ela conforme prometi. E disse a ela: você é demais. Nós achamos a mulher em um cobertor, como você disse. A causa da morte foi estrangulamento. Incrível. Ele perguntou: como você fez isso? E eu disse: bom, ela veio a mim e me falou. E ele riu um pouco e disse: sabe, eu não acredito nisso. E disse: foi uma grande experiência. Tive uma sensação muito forte. Nós conversamos um pouco mais. E eu mencionei que ainda não tínhamos achado o carro da vítima. E ele disse: nós procuramos e não sabemos onde ele está. E eu disse: sabe,
Ele está em São José, num estacionamento. Eu sabia que estava num estacionamento porque vi um teto, laterais e chão de concreto. E vi colunas de concreto. Eu vi o carro estacionado lá. A polícia de São José verifica todos os estacionamentos da região e acha o carro de Norma. Vários tickets de estacionamento indicam que o carro estava lá desde que Norma desapareceu. Estou aguardando. Quando os peritos examinaram o carro, não só notaram que o banco do motorista estava todo para trás para poder acomodar o Bob, que é um homem grande, mas também acharam as digitais dele no carro. E também acharam fibras azuis claras do cobertor azul no veículo. E também vestígios do sangue de Norma. Embora o corpo dela tenha sido encontrado e o veículo recuperado, os detalhes do que exatamente houve com Norma Hofer na noite em que ela desapareceu continuam um mistério. E então? E as autoridades acham um jovem que tinha estado na festa com a Norma. Conte tudo o que viu. Ele teve medo de falar antes. Eu tentei dormir. Mas agora tem que desabafar. No sofá. Ele diz que depois que a festa acabou, ele tentou dormir no sofá, numa sala. Ele ouviu um barulho terrível de batidas, pancadas, como alguém sendo jogado contra uma parede. Então, viu Bob Biggs. Ele carregava o que parecia um corpo enrolado em um cobertor azul. Então, esse rapaz confirmou a coisa toda como tínhamos presumido que havia acontecido naquela noite. Bob Biggs é condenado por homicídio qualificado de Norma Hofer e recebe a pena de prisão perpétua com direito a condicional depois de 25 anos. O sargento Kerry Kohler começou este caso como um cético. Na minha opinião, as médiums têm lugar no trabalho da polícia. Mas talvez nem todas sejam tão aptas quanto Doniela. Pode haver gente por aí que posa de médium quando não é, na verdade. Mas neste caso eu posso lhe garantir que ela é muito séria. When Danielle Patton was interviewed for this story, Norma Hofer's spirit came to her one more time with a message. She's going to be covered in a blue blanket. Thank you. Yes. Wants to take a beat. You're safe. Yes. I will tell them. Yes. Yes, I will. Thank you. I'm sorry she came. Did anybody feel her? She was standing right by your shoulder. Oh, yeah. She didn't want to go away. She wanted to say something, so I couldn't stop her, so I just had to let her finish. When you talk to her mother, and maybe that's why she came, because she knew you were going to, she wants you to tell her thank you for everything that she did, and that she does love her, and that she does look down, and that she does come and see her. And she said that sometimes her mother feels her around her, and to tell her mother that yes, that's her, and tell her children that she does love them. Versão brasileira Audiocorp.